amigos internautas e telespectadores da TV Mundi. Hoje está um dia maravilhoso, principalmente porque estamos aqui de novo com vocês essa semana. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, que é um dos assuntos principais orientais para o desenvolvimento da saúde dos seres humanos. Nós vamos falar do Tai Chi Chuan. E para isso convidamos uma especialista, uma especial conhecedora desta arte marcial chinesa. Está aqui conosco Maria Ângela Sossi. Boa tarde, Maria Ângela. Boa tarde, Beatriz. Um prazer em estar recebê-la. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade. E, sabe, os telespectadores talvez não saibam, mas o Tai Chi Chuan, ele é uma meditação em movimento. Então, os movimentos remontam a princípios filosóficos do taoísmo e também da alquimia chinesa. Eu vou começar perguntando para a professora Maria Ângela como que poderia nos explicar esses princípios do Tai Chi Chuan? Então, como você bem disse, o Tai Chi Chuan é uma arte marcial, né? A palavra marcial para nós muitas vezes nos remete à luta, violência, agressividade, competição, né? Na China, a palavra arte marcial, ela nos remete à formação do indivíduo por completo. E é aí que você encontra a conexão entre a ideia da alquimia e da arte marcial chinesa. O que é uma alquimia? A alquimia é uma transformação, né? Quando você pega um elemento e você transforma ele em outro através de um processo determinado. O Tai Chi Chuan é exatamente isto. Ele é um instrumento e um método de transformação do ser humano, para que este ser humano tenha excelente saúde, para que ele tenha emoções equilibradas, para que ele tenha a mente calma e centrada, para ele enfrentar qualquer conflito sem se desgastar e, logicamente, em termos, quando você entra na parte da luta, né, que este ser humano não seja vencido pelo seu oponente. Então aí você tem a unidade entre o aspecto da arte marcial e o processo alquímico que se produz nele quando ele faz as práticas e os métodos que o Tai Chi Chuan propõe. Certo. Conta pra gente um pouquinho da história. Você estava comentando um pouco antes do início do programa, né? Não só a influência do taoísmo, mas também do budismo. Como que aconteceu essa soma de conhecimentos? Então, essa pergunta é muito interessante porque na China a gente normalmente nos remete ao mosteiro Shaolin como a fonte de todas as artes marciais, né? De onde sai o Kung Fu, que na realidade o nome da arte é Shaolin Chuan, né? O box do mosteiro Shaolin. Né? Certo. Interessante que o mestre que criou o Tai Chi Chuan, chamado Shan San Fan, era um taoísta chinês, bibliotecário do mosteiro Shaolin. Ele era um sábio, um mestre taoísta, conhecedor de inúmeras artes marciais e um estudioso da filosofia do budismo e do taoísmo. Então, quando o Tai Chi Chuan vem à tona, na realidade, ele traz consigo a união entre três filosofias principais: o taoísmo, o confucionismo e o budismo. Correto? E daí ele se desenvolve como uma sistemática de desenvolvimento do ser humano e para o benefício da saúde. Então, a conexão entre o budismo dentro da China, na realidade, é muito antiga. No século I da nossa era, né, o budismo é introduzido pelos imperadores chineses no seu país e se torna uma prática, praticamente foi religião oficial no país durante muitas centenas de anos, né? Depois, com as mudanças políticas, o aspecto religioso, tanto do budismo, como do taoísmo, como do próprio confucionismo, foram meio que banidas da sociedade, mas isso não tirou o aspecto filosófico que continuou permeando as artes, a filosofia, a ciência, a medicina e as artes marciais. Então, a composição entre taoísmo, budismo e confucionismo praticamente abrange todos os aspectos da cultura chinesa e da educação familiar, compreende? Por isso que essas coisas todas estão unidas. Interessante, né? Porque toda a cultura oriental realmente ela é
toda permeada por todo esse sentimento que mescla toda a filosofia, a religião e aí a educação, a saúde, tudo está envolvido. Então eles tratam realmente o ser humano de maneira holística, né? Integral, completa. Isso é sensacional e a gente sente que isso está chegando um pouquinho aqui para o Oriente também. Sem graças dúvida. a Deus começamos a ter, buscando também, começamos a buscar esse caminho, não é verdade? Sim. E eu gostaria só de avisar aos nossos telespectadores e internautas que daqui a pouquinho nós já vamos ter uma demonstração e a professora vai nos explicar o que é que está acontecendo. Vamos ver uma pequena demonstração? Quem vai nos mostrar é a Paula Faro, que é instrutora de Tai Chi Chuan. Professora, vamos passar a nossa demonstração, então? Muito bom. Então, primeiramente, eu gostaria que a Paulinha fizesse um exercício chamado o exercício nadando no ar, tá? É um exercício de Tai Chi que vai trabalhar com vários itens dentro do corpo humano, especialmente com a transição de peso, a conexão em cima e embaixo do corpo trabalhando em coordenação através do movimento da cintura, né? E a ligação interna de todas as articulações. Vocês sabem que as artes marciais chinesas, elas têm como processo de fortalecimento da saúde, o fortalecimento principal das articulações, que são o foco, na verdade, dos combates, né? Então, quando você faz um exercício prévio à prática da forma do Tai Chi, você vai estar trabalhando alguns princípios que o Tai Chi Chuan desenvolve em exercícios fixos, correto? Ligando as articulações do corpo, neste caso, por exemplo, que esse exercício tem um nome poético, falando, a gente chama nadando no ar, como se você tivesse, né, vamos dizer, usando os braços para nadar no ar e sentir a energia em volta do seu corpo, enquanto movimenta todas as articulações de maneira perfeitamente coordenada e especialmente com a mente concentrada em cada parte do movimento do corpo. Junto com isto, você une a respiração, correto? E a atenção concentrada em todos os detalhes do exercício. Então você pode ver, né, que ela está alternando o peso, girando ligeiramente a cintura. Junto com isso vem o movimento do braço, que toma um impulso através do movimento da transição do peso e do giro da cintura. Com isso, ela promove, em termos de saúde física, né, o benefício de estar transitando o peso de uma perna para outra, especialmente estimulando a circulação de retorno. Imediatamente ela vai ter um fortalecimento da musculatura das pernas, vai ter um fortalecimento relacionado das articulações que se lubrificam a cada volta do movimento, correto? Ao mesmo tempo, enquanto ela vai respirando suave e profundamente, a pequena torção do tronco gera o massageamento dos órgãos internos, correto? Junto com isto, ela tem a mente concentrada, o coração tranquilo e alegria interna, né? Isso, um pequeno sorriso, tá bom? Não muito séria, tá ótimo, né? E com isto ela experimenta o quê? Ela experimenta calma profunda e especialmente tranquilidade, correto? Tá certo, Beatriz? Certo, maravilhoso. E é um movimento tão simples e que traz tantos benefícios, né? E também a concentração enquanto esses movimentos são feitos também levam a receber esses benefícios, receber essa influência toda desses movimentos que parecem tão simples, mas que estão fazendo fluir essa energia de maneira tão harmoniosa. Eu queria perguntar quanto tempo cada exercício é executado, quantas vezes ele é repetido, por exemplo, esse que você está fazendo, que a Paula acabou de nos demonstrar, quanto tempo, quantas repetições, quantas vezes ela repete esse mesmo esse torcer de corpo, esse movimento de braços, a respiração, enfim, tem um tempo determinado para cada movimento ou eles são fluidos, um ligado no outro? Isso, então, aqui nós estamos trabalhando com um exercício que a gente chama um exercício fixo
estático, não há passos envolvendo o exercício, mas o corpo está em movimento contínuo, que é justamente uma característica importante do Tai Chi, correto? Certo. Quanto tempo você vai praticar? Logicamente, o ideal seria você passar a maior parte do tempo praticando Tai Chi Chuan. Vou confessar para vocês, né? Se você fosse escolher horas do dia para se localizar na prática, você deveria se dedicar bastante tempo a praticar. Mas hoje, né, a gente tem tempo restrito e eu diria que se você se dedicar, por exemplo, para cada exercício, e a gente tem uma série, né, de outros exercícios que se complementam e se juntam a este, você teria fazer de 5 a 10 minutos cada um deles. Sim. Né? Logicamente, se você estiver de férias, se você estiver na praia, se você estiver lá tranquilo e você tiver tempo disponível, quanto mais tempo você pratica, é equivalente ao benefício que você colhe. Né? O nosso mestre sempre fala, olha, a prática de um dia lhe oferece o benefício de um dia. A prática de 10 dias lhe oferece o benefício de 10 dias. A prática de 10 anos, né, praticando todos os dias, o benefício é equivalente. Então, o que nós temos aqui é um benefício cumulativo, correto? Entendo. Não é algo que você aprende, pratica um pouquinho e esquece e vai praticar no mês que vem. Não. Essas práticas orientais, elas dependem de uma persistência e a repetição contínua. A repetição contínua permite que você aperfeiçoe os detalhes e você tenha a sensibilidade para perceber o que acontece no seu próprio corpo. Muito interessante. Nós estamos conversando com a professora Maria Ângela Sossi, que está falando coisas muito importantes a respeito de um dos pilares da cultura chinesa, que é o Tai Chi Chuan. Mas nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos já já com mais informações. Mande seu e-mail para a gente enquanto isso, alquimiaholística@tvmundi.com.br. Até já!